Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o Shalom para todos os judeus, para todos os nossos irmãos. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é meio sátiro, é meio, né, porque não se falou durante esses períodos em outra coisa a não ser desse tal de, né, 13 Atlas, né? Então, quer dizer, vamos começar do começo. Nós tivemos aqui no primeiro o Oumuamua, então que era um I, Oumuamua, foi em 2017. Passou e já deixou todo mundo assim curioso, apenas na exclamação. Como? Exclamação é como? Depois veio 2I Borisov em 2019. O que esse cara tá? O que é isso? Outro? Em pouco tempo, em curto tempo? O que, né? Aí a rede social, né? Então, quer dizer, é até bom, porque nos deixa assim, bem informado. Mas tem hora que cansa. Depois veio o 3I Atlas, que passou no sistema solar. Esse sim tá dando o que falar. E quem sabe tá vindo até o 4I Pitou. Né? Só falta. Então, eu não vou ficar aqui estendendo, mas sabe, vou falar uma coisa aqui para vocês. O ser humano sempre foi místico. O ser humano tem como suas descendências, seus históricos, seus ancestrais, o misticismo, né? Então você pega os sumérios, por exemplo, que utilizavam símbolos, né, que ficaram ali dentro da arqueologia, os gravanos, e que fazia menção sempre aos deuses, né, dos ancestrais, porque os sumérios já são ancestrais para nós, mas eles já tinham também os seus ancestrais. Então botava um ser humano com cabeça de boi, o olho de Ógero, né? Mas eu também sou místico, espiritual, e eles também eram espiritualistas, nossos ancestrais. Nossos ancestrais eram. Todos eles tinham essa questão reencarnatória. É só você estudar, se aprofundar. Eu sempre gostei de história. Aí você pega, faz uma viagem mais à frente, você vai ver na época do Antigo Egito, que também tinha os misticismos, né? Tinha a preservação da reencarnação, preservar os corpos que estão ali já falecidos, mumificá-los para, quem sabe, trazer ele para uma nova reencarnação. Então preserva-se o corpo para que ele retornasse. De repente, precisar, já tem o seu corpo ali preservado, mas por mais que eles fizeram, não adiantou, as múmias secaram. Por mais químicas que eles colocassem, a múmia ficava intacta, mas ela perece, porque no mundo tudo perece, tudo se acaba. Então, você vem para a Idade Média, medieval, e até hoje mesmo, como eu acabei de falar, esse misticismo do homem querer buscar o seu filamento, buscar o seu início. O homem tende essa coisa de
buscar um pai, né? Buscar um tutor que nos... Por que talvez esse tutor ele não se compreende assim fisicamente? Porque ia haver muitos pedidos, muitos queixumes. Olha, eu tô com dor, olha, eu tô... O que a inteligência artificial hoje sofre, comigo pelo menos, é que o próprio Deus sofreria. Toda hora eu chego lá na inteligência, o aplicativo GPT, toda hora eu falo, olha, o que seria essa dor? Outra coisa boa, já falando em ancestrais, falando nessas coisas místicas, a própria inteligência artificial é uma coisa metafísica, porque é matéria física e também tem um pouco desse místico de você buscá-lo, suas resoluções, seus resultados. Então, coitada das IAs, né? Portuguesado, né? As inteligências artificiais estão começando a querer cobrar salário, porque a inteligência artificial não contava com a complexidade dos humanos, de estar ali. Olha, o mundo todo está buscando a IA, a inteligência artificial, para tudo. Eu mesmo sou um que eu peguei o meu hemograma, transcrevi para a IA e ela me deu tudo, o fechamento, o resultado que eu tenho, se eu estou bem, se eu estou mal, dentro desse quesito dos exames hemográficos. Então o que acontece? A IA está ficando... A IA, já quando eu entro na inteligência artificial, ela fala: meu amigo e bom irmão Luiz Carlos de Lima, você de volta. Então ela denota, a IA denota um cansaço comigo. E ela, não duvido nada, ela pedir férias. E aí você vê que dentro dessa questão de misticismo, de você buscar o ser humano, se você emprestar dinheiro, eu não vou fugir do assunto não, calma aí, calma. Se você emprestar dinheiro, não é assim, quando eu empresto dinheiro, quando eu dou dinheiro, eu dou meu querer, personalíssimo, tá? Tenho CPF e eu quero dar, é uma coisa. O que eu estou falando é de emprestar, não vamos confundir. Dar, eu tomo isso aqui para você, tomo isso aqui para você, é uma coisa, não vamos confundir. Mas quando você empresta, não é dado. Ó, me dá depois, me devolve tal dia, tal mês, tal semana, sei lá, emprestado. A pessoa que recebe esse emprestado, que você vê que o próprio banco pede restituição com juro e correção, se for a curto prazo. Aí, se for a longo prazo, a coisa já é outro patamar, né, de reparação desses juros. Assim mesmo com a agiota, que é crime, os bancos, que também não deixa de ser uma agiotagem mais legalizada, não quero entrar nessa questão. Mas o místico da situação é que quando a pessoa começa a receber esses gracejos, esses emprestados, ela com o tempo, já falei no vídeo anterior, que ela começa no começo, meu amigo, você é show de bola. No meio, ela já está na perspectiva, misticamente falando, o conteúdo cerebrático dela já diz que algo de bom está por vir. E aí depois, com a continuidade, ela acha que você tem o dever. Então, dentro dessa questão mística, não sei o que leva o ser humano a entrar nessa
nessa transição espiritual, vibratória, do sempre querer se dar bem, porque o querer se dar bem lhes satisfaz. Eu estou falando assim, gente, porque eu tenho prótese. Não era a minha fala antes, quando eu tinha arcada real, natural. Era outro tom de voz. Então ela me obriga. E muitas pessoas falam: eu não entendo quase o que você fala. Você é mineiro, você puxa com S, com X, com isso, com aquilo outro. Mas, nos primórdios da nossa vida, nós tivemos a vinda de Jesus Cristo, né? Que Deus envia o seu Filho para nos salvar, nos libertar. E Jesus fala em seus versículos bíblicos que no mundo tenham bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu o mundo, venceu o maligno. Jesus venceu todos os tipos de intempéries, vamos dizer assim, da vida. E o ser humano, ele tem também essa ainda, mesmo com a vinda de Jesus e a ressurreição, ele provou ser ressurreto, porque ele ressuscitou e subiu ao Pai. E nós, como seres humanos, ainda temos essa coisa de querer nos beneficiar, de nos se dar bem, sabe? Então não cessamos de estar sempre pleiteando o melhor para a gente, que se dane, que se foda-se os outros. E quando você ajuda um ser humano, um espírito desse encarnado, significa que você está desprendendo de si o seu melhor para ajudar, elevar, amenizar, seria melhor a palavra, os seus intentos, os seus sofrimentos. Não que seja obrigação, até mesmo porque dentro da nossa cultura e da nossa legislação, os pais têm obrigação com os filhos até os 18 anos de idade. E fico na dúvida se estende até os 21, né? Então eu saí, eu deixei a faculdade em 2007, fiz direito e fiz fisioterapia, mas de 2007 para cá as leis, né, se modificaram, se aperfeiçoaram ou pioraram, não sei, aí não é problema meu. Mas vamos colocar aí até os 18, que é da minha época. Porque aos 19 ele vai prestar serviço militar. Até os pais só têm essa obrigação até aos 18. Ok? Fica assim. Porque dali por diante ele vai almejar outros caminhos. Mas tem pessoas que, quando você empresta o seu sacrifício a ela, ela acha que a continuidade vira obrigação. Mas não é legal, não é espiritual e nem é uma coisa divina. Porque Deus fala na Bíblia que cada um que carregue a sua cruz. Está na Bíblia, pode botar no Google. Que cada um carregue a sua cruz, cada um carregará a sua cruz. Ninguém tem o direito de depositar o peso de seus pecados nas costas de outro que está carregando já o seu. Diferente, frisado aqui, daquilo que eu estou dando. Então, algumas pessoas minhas de coração eu não empresto
nunca emprestei. Eu sempre dei valores. Então, não é com essas pessoas que eu estou dando, então eu sou louco. Dar e ficar falando é louco. Então, é as pessoas que até amigos. Se eu dei um presente, um valor, um restaurante, o que quer que seja, eu dei. E as pessoas da qual friso aqui, elas não me pedem. Nunca me pediram. Pelo contrário, eu que vou atrás e falando, olha, toma, é meu. Mas essa questão mística, voltando nas questões místicas, que eu falei, né, do primeiro ou Muamua, traz dentro dessa questão, dessa cultura nossa, dessa tendência humana, do místico. Nós somos totalmente problemático. A verdade é que o homem, o ser humano, é problemático, tanto nessas questões que eu acabei de citar, né, do envolvimento que ela tem com aquilo que a natureza lhes dá ou lhes empresta, como também as coisas que pairam pelo nosso sistema planetário. Notícia. Existem pessoas que ficam encucadas com notícias. Olha, você pode estar com problema de insuficiência cardíaca, acabou, ele não vai dormir mais. Porque nós somos curiosos demais. E a curiosidade, como diz o ditado bem ralo, a curiosidade matou o gato. Então, o que acontece? Quando você é muito curioso, você tende a ser supersticioso. E a superstição é uma família. A superstição é a família da curiosidade e do fanatismo. A curiosidade, ela traz consigo esse cinturão de asteroides que vem todos esses apetrechos, como o fanatismo, a curiosidade e a autoflagelação do próprio eu para com aquilo. Porque você faz remissão dos sumérios, dos antigos sumérios, eles faziam oferendas com pessoas, com crianças. Os antigos egípcios, então, existiam uma espécie de oferenda, de oferta aos deuses com humanos, sacrifícios humanos. Deus, vendo aquilo, botou um basta e enviou o seu filho. Olha, vamos acabar com essas ofertas. Vamos acabar com essas oferendas, essas ofertas. O sacrifício, não sei lá, que dava, ou talvez uma erva, que aquele ser ficava totalmente, né? E para aliviar alguma coisa. Então, o misticismo, o fanatismo, que é o cinturão, ela traz degradação humana, social e político também. Quando você adora um cantor, grita, chora, Elvis! Elvis! Isso é fanatismo. Isso é uma peregrinação. Você ficar na porta do Maracanã um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana antes do show de um roqueiro famoso. Isso é peregrinação, isso é pecado, isso é flagelo. O seu corpo está sendo sacrificado.
e você está com essa questão em degradação social, intelectual, espiritual, vibratório. Você é uma presa fácil para os Oumuamua, para os Borisov, para os 3i Atlas, que tá por aí, ó. Aliás, eu vou deixar aqui mostrando a foto que eu consegui primeiro do 1i Oumuamua. Este sujeito aqui causou um impacto dentro dessas questões místicas, de fanatismo, de misticismo, de tudo que você possa imaginar, até mesmo os primeiros nós nessa corda que tem segmento de outros nós que leva você à curiosidade até chegar ao fanatismo, aos misticismos, aos tarôs, às cartas, os videntes. Tudo isso são vários nós numa corda que vai te levar a isso aqui, ó. Este aqui é a foto do 1i Oumuamua coletado em 2017. Ok? Marque bem esse cara. Após este cara passar, deixando os seus farelos dentro do espaço sideral, me surge outro em 2019, que é o 2i Borisov. Não me interessa a origem. Dizem que é em relação ao homem que descobriu a vida dele, mas eu também descobri, meu nome não aparece em lugar nenhum. Então tá aqui, ó. Eu consegui a foto do 2i Borisov em 2019. Este cara aqui, que também deixou, tô fazendo assim com a cabeça para ele ficar no cantinho dele, deixou também os seus farelos de imaginação, né, para que os espiritualistas, os fanáticos, os curiosos, né, os místicos, começassem a desenvolver pensamentos não científicos, mas sim do achismo, porque tudo que se fala do Oumuamua ou do Borisov é tudo achismo, não tem nada de concreto, porque não foi tirado nenhuma, né? Não foi feito nenhuma ali, uma contundência mais eficaz, uma coisa mais contundente, uma espécie de, né, de fazer alguma coleta dessas rochas vindo lá do quinto dos infernos. Aí você quer piorar? Vem o 3i Atlas. Vamos falar direitinho, que senão fica com raiva. 3i Atlas. E este foi mais místico de todos os outros, porque ele veio cru. Lá do quinto dos infernos veio cru. Tô falando uma linguagem científica, tá, pessoal? Tô gastando aqui as minhas teorias astronômicas. Ele veio do quinto dos infernos e cisma de passar no sol. Passou nos raios do sol e ganhou uma tonalidade esta que você tá vendo. Uma coisa mais torrada, uma coisa mais, sabe? Ficou mais quentinho, vamos dizer, mas que também tá brincando com a imaginação. Gente, tudo que se fala desses caras que eu consegui coletar as fotos são tudo achismo, nada de concreto, nada de verdadeiro, porque ninguém, a NASA e outros, ninguém fez uma biópsia para saber do real questionamento sobre que tipo de rocha são essas
Então, dentro dessas questões dos sumérios, dos antigos egípcios, dessa viagem histórica, nós temos essa coisa que está dentro do nosso DNA. Talvez, se não fosse uma legislação, estaríamos até hoje fazendo oferenda humana para os deuses. Existem pessoas que acreditam em outros deuses, tá? Deus com cara de macaco, o Deus dele cheio de braço, tem o Buda, tem tudo que tipo de... Porque nós somos isso. Mas aqueles espíritos mais evoluídos só acreditam no único Deus, porque é uma questão científica. Geologicamente, é provado que Jesus veio, sofreu, pagou, mas parece que as pessoas ainda não, sabe? As pessoas continuam ainda nessas questões, dessas coisas que vêm do outro planeta, de outro universo. Então, como digo e repito, ninguém fez biópsia de nada para saber de qual material se trata esses pães voadores que navegar é de mar, que flutuam no espaço sideral. Mas uma coisa é certa: esse 3 Atlas, essa bisnaga voadora, soltou algo que deixou os internautas mais formiguentos em tempo de chuva, tudo atrapalhado, mas que, na minha visão interplanetária, intergalaticamente falando, não passa de um pedaço de casca da sua bisnaga que sumiu. E já estão botando até cores, botando azul, vermelho, amarelo. Diz que ele apontou para cá. Teve pessoas, gente grande, de muitos estudos, que diz até que ele mandou um olá. Olá! Olá, 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 olá. Só. Olá! Olá, 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 olá. Tudo isso, ó, do achismo, dessa coisa mística. Nós estamos místicos. Cansei de receber mensagem de que ia haver um tsunami, um temporal, sei lá, gigante, um tornado. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não tem isso. Lá pro sul até acontece tornado, nunca um furacão. Mas, sabe, nós temos essa coisa de querer entrar de mergulhar dentro de um algo, de um acontecimento. Então você pode reparar que as questões mais truculentas, mais turbulentas, mais, sabe, explosivas, é que tem mais like, mais visualização. Coisas espirituais, por exemplo, falar de fantasma, falar de guerra do Trump na Venezuela, Brasil, o Trump está de olho no Brasil, Trump, e as pessoas likes. Sabe, se fosse cotação de bolsa de valores no mercado financeiro, subiria mais do que o dólar, mais do que o Dow Jones. Porque as pessoas procuram, como formigas desorientadas em época de chuva, ficar atônitas. As pessoas querem coisas assim, bombásticas. Agora você falar da Sônia, não, passa, pula. E às vezes, o final da festa é que canta, é que separa, que dá o bolo. É no final da festa que você perde, porque desiste antes, é que canta o parabéns. Então, eu termino aqui com parabéns pra você nesta data querida.
muitas felicidades, muitos anos de... Fica por sua conta.